Paz do Senhor, Shalom Adonai. Quero deixar na Brit Hadashah, no Novo Testamento, uma paraxá nessa tarde de alegria, no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo amado, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Duas características do Verbo. O Verbo, ele é divino, e a pré-existência do Verbo. Nesse texto de João, capítulo 1, versículo 14, sem dúvida, tem um dos tesouros mais valiosos da Bíblia. Nele está tudo resumido, o mistério da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne. Não é reencarnação, é encarnar. Encarnação de Cristo, o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1, João escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui o verbo original no grego significa logos, que é a própria expressão de Deus. Sendo Deus, Cristo é o logos divino. A expressão é a imagem da sua pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hoje Deus se comunica com o mundo por meio de Cristo, o logos de Deus, o verbo divino, a palavra de Deus. O apóstolo João afirma que os seus olhos viram e suas mãos apalparam o verbo da vida, a palavra da vida, que é Cristo. Apocalipse 19:13, João, ainda exilado na ilha de Pátmos, contempla a segunda vinda de Cristo glorioso, e ele diz: o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. A pré-existência do Verbo divino. Primeiro, Jesus Cristo é o Verbo divino. Agora, a pré-existência do Verbo. O apóstolo João afirma: ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 2. Esse princípio é antes da criação. Jesus Cristo já existia antes de todas as coisas. O sábio Salomão, inspirado por Deus, fala com a sabedoria divina, dizendo: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a antiguidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Provérbios 8, 22 a 23. Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia nos afirma: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A pré-existência dele. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, Paulo nos afirma: é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, sejam principados e potestades, tudo foi criado por ele, e ele é antes de todas as coisas existir. Jesus Cristo é o Verbo divino, o Verbo de Deus, o Verbo da vida, o Verbo criador de todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Que esse Verbo habite na tua vida através do seu Espírito Santo. A Deus a honra e a glória, o louvor e a gratidão, porque o Verbo se fez carne e encarnou e viveu e habitou entre nós. Deus os abençoe em Cristo Jesus.